garoto, né? O Adilson, ele Volante, marcou errado, né? Marcou errado também. Claro, marcou por fora. Quando ele percebeu que o Edu Dracena saiu na frente, o natural do marcador é querer já dar uma seguradinha para... Mas isso é quando parte, né? Então Depois quando que tomou partiu, ele distância, sentiu que escapou, Até o posicionamento, ele tá por fora. Ele tá por fora, aí ele não consegue, acompanhar. Se ele tá por dentro e a bola passa por ele, é outra história. É porque depois fica a reclamação, não foi pênalti, que o juiz fez isso. Marcou errado, marcou mal, se posicionou errado, deixou o Dracena aí na frente. O Simon foi muito feliz, é experiente, zagueiro cascudo. Quando sentiu ali o contato, não vou alcançar mais a bola. Já era. era. E a confusão que o PVC tentou arrumar aqui, de puxar e o cara cair para trás, isso pode acontecer quando ele está parado, né? Quando ele está parado, puxa, ele cai para trás, né? Se ele é puxado para trás. Já está em velocidade para frente, é sair do eixo, como saiu o Edu ali, rodar e cair, e o Simon marcou pênalti. Olha aqui, ó. O Simon marca pênalti na hora. Está aqui no estúdio marcando pênalti. E gostei da tua colaboração, muito bom o teu raciocínio aí. Deixa o PVC com a sacanagem dele. A hashtag Fox Sports, o pessoal participando com a gente. Antes da gente colocar os próximos jogos do Palmeiras, teve um determinado momento que você falou aqui, o próximo jogo é contra o Fluminense. E aí contra o Fluminense vai ser outro time. O Filipão falou na coletiva. Qual é o outro time? Não, o Filipão disse assim, eu não ouvi a pergunta, porque é sempre perigoso quando a gente tem a gente muitas vezes ouve a resposta e não tem a pergunta, o contexto. Eu e o Edmundo a gente estava acompanhando. Vamos ver se a gente consegue te ajudar. E o Filipão fala, não, assim, eu vou escalar, quem tiver que ficar no banco vai ficar no banco. Quem tiver que ficar no banco vai ficar no banco. Já tem 3, 4 jogadores que sabem que vão para o jogo na quarta-feira e já sabem, vai ser um outro time. Quem são os jogadores que vão para o jogo na quarta? Vão montar o time aqui, o Dudu vai para o jogo, claro. Vai. O Dinho matou a charada. O William vai pro jogo. Marcos Rocha, o Filipão disse que ele tá bem. Ou o Mike, porque o Mike e o Diogo Barbosa voltam de suspensão. O Diogo Barbosa vai pro jogo. Se é o Mike ou o Marcos Rocha, depende. Acho que as dúvidas são poucas. A dupla de zaga, se volta o Luan e o Gustavo Gomes. Agora, como é jogo de meio de semana, porque eu acho que assim, é legal você ter um time de Copas, um time de brasileiro, mas isso só aconteceu porque você descansa um no meio de semana e descansa o outro no final de semana. E essa semana voltou com isso porque tem tem jogo de meio de semana, é possível que volte a outra dupla de zaga. É possível que volte o Borja, o Dudu vai voltar. Mas hoje teve o problema do Moisés, né? Então, assim, o time é quase que o mesmo. Quase que o mesmo. O Diogo Barbosa volta, o Mike volta, esses estão descansados, né? Sim. Então, assim, vai ser um time diferente do que encarou o Atlético hoje, mas um time conhecido do público no geral, né? Sim. Vamos lá. O Everton, Marcos Rocha, eu acho, porque o Marcos Rocha precisa recuperar. Marcos Rocha estava no banco, à disposição. Sim. E assim, e hoje, quando o Jean saiu, quem foi para a lateral foi o Thiago Santos. Que ele tinha entrado no jogo. Então, o Filipão até falou disso. Ele me ajuda no meio, ele me ajuda quando precisa ir para lateral. Então, acho que se ele fosse usar o Marcos Rocha... Então, pode ser o Mike, o Everton Mike. Eu acho que é esse time aí. O Everton Mike, o Luan, Gustavo Gomes, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique, Dudu, acho que ele segura o William, porque o William não voltou 100%. E o Scarpa? Lucas Lima e Scarpa, pode ser. Porque ele elogiou o departamento e na frente, médico o Borja. Durante a coletiva, dizendo que recuperaram bem o William, um bom trabalho com o Marcos Rocha e, no caso do Gustavo Scarpa, falou, ainda não tem condições de 90 minutos, mas ele tem que jogar. Ele tem que continuar jogando. É uma boa opção também. Não tem a ver com o jogo aqui, mas é importante eu trazer esse tweet que chega do Afonsinho. Boa noite a todos. Gostaria, se possível, se o PVC, ele quer que você apure PVC. Ele está acompanhando os pendurados e suspensos. E ele está dizendo que, se não me engano, o Vitor Cuesta, do Internacional, jogou irregular. Não. Porque tinha tomado o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Paranaense. Vamos levantar isso? Não jogou irregular. Não? Não jogou irregular. Assim, se você está acompanhando os cartões pelos jornais sempre,
eu sou jornalista, mas assim, às vezes a gente publica um cartão que não foi exatamente igual, né? Equívoco. Acontece. Então, o Cuesta não estava suspenso. O Cuesta tinha condição de jogo. Então, o Internacional está acompanhando, a CBF está acompanhando, ninguém disse que ele estava suspenso, então, assim, muitas vezes pode ser a nossa contabilidade pessoal que estava errada. Normalmente, nesse caso, eu duvido de mim, em vez de duvidar de quem está... Perfeitamente. O time do Palmeiras, ainda faltando 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, fazer uma rodada com vocês aqui de uma curiosidade que eu tenho. O time que pode ser campeão brasileiro hoje tem condições de servir a seleção brasileira? Tem algum jogador do time próximo de conquistar o título que vocês levantam um nome e falam, não pode ficar fora de uma convocação do técnico Tite? Na Copa do Mundo, nós tivemos Fagner e Cássio do Corinthians. E o Arthur, que penso que se não tivesse lesionado, estaria entre os convocados. Preto, é muito difícil. Assim, eu costumo dizer que a seleção não é do Brasil, né? A seleção é do técnico. E essa última Copa do Mundo ficou mais do que provado isso. O Tite levou um jogador que se chama Tyson. Ele não jogou. Ele nunca mais foi convocado e nunca vi ninguém perguntar por que ele levou, por que ele nunca mais foi convocado. Então, assim, é muito de gosto. Ele não jogou na Copa? Ele não jogou. Não. Então, ele foi lá pra quê? Passear? Porque o Tite acha ele bonitinho e levou ele pra passear lá em Moscou, lá na Rússia. Mas, enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque eu gosto do Dudu, por exemplo. Acho que o Dudu poderia, e até pelo futebol que está jogando, poderia estar na seleção. Né? E aí você pode achar que o Luan poderia ter uma vaga, porque joga bola, é jovem, né? Para você substituir o Thiago Silva, que é craque, mas sempre entrega. É craque, mas sempre entrega, seja com a camisa da Seleção Brasileira, seja com a camisa do Paris Saint-Germain. Eu acho assim, é muito difícil. Tá uma escassez de lateral, ele é obrigado a improvisar. Lateral direito, ele é obrigado a improvisar. Bota o Fabinho, que não joga na lateral no Liverpool. Ele improvisa. E o Mike tem jogado muito bem. Então, assim, isso é questão de gosto. Eu tenho uma simpatia pelo Palmeiras, vou achar que tem jogadores que sim. Mas como a seleção não é minha, a seleção é do Tite, a gente tem que respeitar e cobrar os resultados. Então vamos lá, rapidamente. Alguémzinho. No time perto de ser campeão brasileiro, não tem um jogador para servir a seleção? Pensando no momento, no futebol no momento, o Dudu, pelo que está apresentando, provavelmente deve ser. O Palmeiras sendo o campeão, para mim, vai ser o campeão, vai ser eleito o melhor jogador do campeonato. Se você olha para jogadores que estão atuando no Brasil, que estão sendo convocados como atacante, vamos dizer, o Everton Cebolinha, que é muito bom jogador, é jovem, está tendo mais oportunidade. O Dudu está nesse nível, ou até num momento melhor, porque o Everton veio de contusão. Então, acho que o Dudu poderia, sim, ter essa oportunidade para brigar por uma vaga dentro do grupo, para uma Copa América. E outros jogadores crescendo de produção, jogando bem, como ele citou, na lateral direito, o Mike, é um jogador que pode ser observado. Mas no futebol brasileiro, há um momento que o nível está de regular para baixo. Então, a gente, pensando em seleção brasileira, os jogadores que estão atuando no exterior estão no momento melhor. De 2 times competitivos do Palmeiras, disputando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América, você acha que tem alguém que... Só o Dudu. Só o Dudu. E acho que é importante explicar uma coisa, explicar não, colocar meu ponto de vista em relação a isso. Muita gente tem dito que assim, o que o Tite tem contra o Dudu? Eu acho que não tem nada. Acho importante a gente voltar no tempo para entender por que o Dudu não foi convocado nesse segundo semestre. Na primeira convocação depois da Copa, porque o Dudu não jogou bem o primeiro semestre. Não jogou no nível que ele está jogando agora. O Dudu, tô com o Zinho. O Dudu vai ser eleito o melhor jogador do campeonato. O Dudu é o melhor jogador do Brasileirão. Ponto. Vamos voltar para agosto, começo de agosto. Final de julho, quando o Palmeiras perdeu para o Fluminense 1-0 e o Roger foi demitido, o Dudu não estava bem. Não estava bem. O primeiro jogo bom do Dudu
foi na véspera da primeira convocação do Tite depois da Copa, que foi em agosto. O Tite convocou, vou aqui falar de memória, 12 de agosto o Tite convocou, 11 de agosto foi o primeiro jogo bom do Dudu. O Dudu não estava bem, então ele não foi convocado para os jogos de agosto. Para os jogos de setembro, né, que a convocação foi em agosto. Para os jogos de outubro, que a convocação foi em setembro, o Tite não convocou os jogadores que estavam nas semifinais da Copa do Brasil. Então o Dudu não podia ser chamado. Para os jogos de novembro, ele não convocou os jogadores que estão na disputa do título brasileiro. Então ele não convocou para novembro. O que é que o Tite tem contra o Dudu? Nada. O Tite não calhou de o Dudu estar bem quando não podia ser convocado. Tem uma outra coisa também, né, PVC? A gente voltar então atrás, o Dudu estava envolvido com aquela situação de propostas que veio da China, ele pedindo para ir, forçando até com o presidente, com o Gagliotti, uma possível saída. Isso tudo mexeu com a cabeça dele, mexeu com o rendimento dele. O próprio torcedor também já estava até um pouco pegando no pé dele. No nariz. Né? Ele também. E aí, com isso tudo, o futebol dele caiu. Inclusive, em alguns momentos, o pessoal pediu: o Dudu não pode sair do time, não pode ficar no banco. É tudo também o psicológico, o momento do atleta. Então, o momento não era bom naquela época ele ser convocado. Ele é um baita de um jogador, agora a gente está elogiando porque realmente ele é o melhor jogador do campeonato. O Simon vai falar também e nós teremos o seguinte assunto daqui a pouco. A Sandra Cristina manda mensagem para a gente. Obrigado, Sandra. Ela fala assim: quando o São Paulo anunciou o Aguirre como técnico, eu detestei. Agora o São Paulo demite o Aguirre e eu detestei. É aquilo que você estava falando de demissões de técnicos. Com essa mensagem que a Sandra Cristina dá a opinião dela também. Tem algum jogador do Palmeiras que merece seleção brasileira? Eu concordo com os companheiros. Na minha opinião, é o Dudu, né? Que pode ser convocado e aí lutar por alguma vaga. Mas é difícil. O Lua foi eleito o ano passado o melhor jogador da Libertadores da América. Também não teve muitas oportunidades com o Tite. Agora tem o Everton, Cebolinha e o Dudu. E aí é o que o Zinho falou, né? O regular futebol brasileiro, o Dudu está se sobressaindo. Mas ser convocado para lutar por alguma vaga de titular. Mas é o único jogador que pode ser convocado. Pois outras mensagens aqui. O pessoal falando do time que vai enfrentar o Fluminense. O Eduardo dizendo o seguinte: Gomes titular e volta o Mike. É a opinião dele. E várias outras mensagens que vão chegando. Vamos colocar aí os próximos jogos do time do Palmeiras. A próxima partida é contra o Fluminense. Então nós teremos jogos no meio de semana agora, né? Sim. Quarta-feira. Então, na quarta-feira, Palmeiras e Fluminense, jogo no Allianz Parque. Depois o Paraná, no dia 18 de novembro. Em Londrina. Vai ser... Confirmou Londrina? Pelo menos eu estive agora Estádio essa do semana lá. E a torcida do Palmeiras lá já está até comprando ingresso. Esperando por esse jogo no Estádio do Café, então? Um abraço lá para a cidade de Cambé, torcida Sala Verde, que me recebeu muito bem. O mando é do Palmeiras. Que não pode vender o mando, né? Não, o mando é do Paraná. Mando é do Paraná. É do Paraná. Então, mas peraí, vamos lá. Nas últimas 5 rodadas pelo regulamento, não pode vender o mando. No mesmo estado pode. Não pode